vida tão vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode Come com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci. Fez-me entender o que é a salvação, então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor. Ele salva todo aquele que confia em seu amor. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou. Eu fui salvo pela
Paz do Senhor, estamos dando início ao nosso programa do dia 13 de abril de 2025. Passou rápido, né? O nosso tema continua o mesmo. O preparo para o arrebatamento, o assunto dos marcadores proféticos que se repercutem no meio da igreja no dia de hoje. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 4, tá bom? Nós temos aqui o ungido Leandro dos Santos Braga, da igreja de Nova Iguaçu Centro. Nova Iguaçu Centro, ungido. Rafael Fortini, da igreja de Heliópolis. Bom, podemos começar? Vamos então à primeira pergunta, né? Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 1, segunda parte, identifique o que faz um movimento de avivamento espiritual perder a força. Então nós temos que identificar a perda de força do avivamento espiritual, tá bom? Amém? Então você começa com a gente, nós vamos assistir o vídeo do diácono Tiago Moraes, depois voltamos. Amém? Irmãos, um movimento de avivamento espiritual, ele passa a perder a sua força quando ele se divorcia, ele se afasta das operações do Pentecoste, em busca de uma aceitação humana. Ele busca manter uma aparência de crescimento rápido, valendo-se do fermento que vem de fora para dentro, utilizando-se do recurso do materialismo, do misticismo, da fé em obras. Como nós vemos na igreja, numa parte da igreja de Sardes, no capítulo 3, verso 1, na parte B, que diz que alguns ali tinham o nome de que estava vivo, mas estava morto espiritualmente. E como nós vemos também na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 6, que diz: E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. A paz do Senhor. Bem, vamos lá então, Leandro. Onde que o movimento perde a força? Os movimentos de avivamento espiritual perderam a força quando começaram a se aproximar dos conceitos racionais, dos conceitos místicos, abandonando o que era profético. Nós podemos fazer um paralelo com a experiência triste de Saul, quando ele deixou aqueles aprendizados deixados por Samuel, que era profecia, para buscar conselho com a pitonisa Endor. O resultado disso foi a rejeição do governo dele. Existe nos nossos dias o evangelho moderno, que ele tem abandonado o profético e tem entrado por esse caminho de racionalidade, misticismo, mas Deus ele separou um povo, um remanescente, que é a igreja fiel, e esse povo ele tem a responsabilidade, né, de anunciar uma mensagem que vai servir para confirmar esses restantes que estavam para morrer. E você? Nós vemos, ele vai perdendo o movimento, ele vai perdendo força. Nós vemos ali o exemplo das 10 virgens. Sim. Uma, ela se preocupa em ter com ela um item só. A operação do Espírito Santo, o avivamento. A outra, ela se preocupa com isso também, mas se preocupa em levar também com ela a doutrina que não deixa, não permite que se perca essa força. Então, os movimentos levaram um item, perdeu a força. Porque chegou um momento que precisava da doutrina para sustentar aquela operação. E como não tinha doutrina, perdeu a força. Eu acho que o movimento perdeu muito quando ele parou uma coisa que nós falamos na semana passada, que é a obediência. Pararam de obedecer. Primeiro, abandonaram a doutrina. É isso? Não se arrependeram, né, daquilo que eles estavam fazendo. O corpo foi separado. Eles separaram o corpo da comunhão. Perdeu a comunhão. Perdeu também o fruto. Quais são os frutos do avivamento hoje? Não tem. Você vê só movimentos.
você vê o corpo humano querendo dançar, crescer. Você vê as pinturas das igrejas negras, o movimento de luzes, né? Não existe mais o Senhor falando. Existe a questão humana falando, né? O movimento hoje, os avivamentos hoje são assim. Nós perdemos muito. A obra, graças a Deus, não teve nenhum envolvimento com tudo isso. Amém? Bem, vamos lá então. A segunda pergunta diz o seguinte: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 2, comparado com Mateus capítulo 9, verso 16, qual foi profeticamente a nossa experiência com a obra do Espírito Santo e como nós, os remanescentes de Sardes? Nós temos a resposta do Patrick Teixeira, de Caetité. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos. A experiência que o Senhor começou a realizar no nosso meio alcançou alguns servos que conheciam apenas as obras da tradição religiosa, mas o Senhor lhes orientou, conforme consta em Mateus capítulo 9, verso 16, que ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, e que eles deveriam abandonar e se desvincular de toda a obra da tradição, porque o Senhor estaria revelando e realizando uma obra nova. A obra do Espírito Santo é nova e perfeita, ela vem da eternidade e não necessita de se adequar a nenhuma obra imperfeita produzida pelo homem nesse mundo. As obras imperfeitas da tradição religiosa, com seus defeitos, não comporta e nem absorve a verdadeira obra do Espírito Santo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Rafael. Vou começar contigo. Qual é a experiência da obra do Espírito Santo como remanescente de Sardes? Nós vemos que o Senhor ele nos chamou para dentro de um projeto novo, para viver algo novo, uma obra revelada, experiências novas e profundas. E havia uma necessidade, né? Deixar as roupas, os vestidos velhos para trás. A tradição que já estava desgastada com o tempo, já estava desgastada. Ela não conseguia mais suprir a necessidade de uma igreja que estava sedenta para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor nos chamou para viver um momento de obediência, deixar os rudimentos para trás de uma tradição e vestir e ser revestida com o Espírito Santo, uma veste santa nova que iria conduzir a igreja em obediência ao projeto dali para frente. Leandro? A nossa experiência com a obra do Espírito Santo é de prosseguirmos sempre para o alvo, conforme Paulo ele falou na carta aos Filipenses, né, dizendo que prosseguiria para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, sempre enxergando aquilo que está à frente. A tradição religiosa ela ficou estagnada e deixou de se submeter àquilo que era a operação do Espírito Santo através das coisas novas. Então, para cada experiência que o Senhor revela para nós, que vem através das orientações do presbitério, é importante que a igreja coloque em prática, sempre seguindo adiante, porque essa experiência, né, do plano novo. Em certo momento, Paulo, em Éfeso, ele encontra um grupo de irmãos que estavam buscando a Deus. Ele pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles não sabiam. Mas Pedro, anunciando a eles o que era aquela experiência, eles logo se submeteram e passaram a viver aquela mesma experiência. Então é o que nós vivemos nessa última hora. Deus ele vem revelando culto, EBD, Evangelho Sem Fronteiras, e nós temos nos adequado a obedecer à voz do Espírito Santo. Algumas experiências que nós tivemos foi o seguinte: quando nós saímos da tradição religiosa, que não comportava mais o governo do Senhor, o governo do Espírito Santo não tinha, não é? Era uma experiência antiga. Nós vemos também o seguinte, que tudo que não era do Senhor tinha que ser tirado e substituído por algo novo, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, não é? Na obra hoje, o ministério, vocês como ungidos, vocês sabem que o ministério é voluntário. Né? Você não é assalariado. Na religião, não. Na religião, você é assalariado. Nós vemos também o seguinte, pedido de ofertas. O pastor Gilete falou na última escola bíblica dominical, né? Que a primeira coisa que fala, não, vamos pedir oferta, vamos fazer isso.
vamos fazer campanha. Não, na obra não tem isso. Não é? Também tem algumas coisas como o trabalho voluntário. Né? Nós somos a única igreja que tem um trabalho voluntário. No Manaim, nas próprias igrejas, né? A zeladoria que você faz. Qual é o teu filho mais novo? Como é o nome dele? O pequenininho é o Eliezer, o mais velho é Ezequiel. Ezequiel faz limpeza. Ajuda a arrumar os bancos ali. Né? Já sabem que é um serviço voluntário, não é isso? Então o Senhor é a cabeça e o Espírito Santo nos leva a entender tudo isso. Ministério não assalariado, serviço voluntário, e nós vamos começando a ver que a obra começa a crescer e nós vemos que nós somos os remanescentes. Não é isso? Amém. Quer falar? Pode falar. Só para complementar aqui, pastor, quando você pega uma veste e bota um remendo, você faz o quê? Você faz uma mistura. Sim. E o Espírito Santo ele veio realizar uma obra sem mistura. É deixar isso tudo para trás. Porque quando você remenda, você mistura. Mas a obra do Espírito é uma obra em santificação. Justamente, se você pegar a religião hoje e falar o seguinte, olha, ministério não assalariado. Chamar de louco. Como é que é? Doido, né? Trabalhar de graça. Quando você começa a mostrar aquilo que o Senhor tem revelado por uma obra, por uma igreja, aquilo que o Senhor tem mostrado, obediência. Quem é que consegue obedecer hoje? Quem? A gente estava comentando, né? As primeiras doutrinas nossas de batismo, de consulta à palavra, 72 horas de jejum. Você hoje fala com uma pessoa fazer 72 horas de jejum, não, dá dor de cabeça. 12 horas, o pessoal já reclama com dor de cabeça, não é isso? Eu vivi uma experiência com esse voluntarismo aí, pastor. Nós fomos dar uma assistência a uma família lá em Rio Douro, interior de Nova Iguaçu. Sim. 1 hora de buraco. E fomos ali, cultuamos o Senhor, porque o Senhor deu uma revelação, que éramos para ir ali, que o Senhor ia salvar vidas, e salvou. Fizemos 3 cultos, 3 vidas se renderam ao Senhor, 1 em cada culto. Mas sabe o que é isso? É uma coisa chamada obediência. O Senhor revelou, eu vou fazer. Na simplicidade, Senhor. E interessante que no terceiro culto, um senhor que estava nos 3 nos visitando, me chamou no final e falou: eu quero que faça um culto desse lá em casa. Quanto é? Eu já vou pagar agora. Eu vou pagar já tá. Quando eu falei que nós não cobrávamos, ele ficou estarrecido. Vocês vêm de longe, tão longe. 1 hora dessa, não cobra nada, não acredito. Eu falei, não, pode marcar o dia que nós vamos lá. Mas aí é que está. É a grande diferença da obra do Espírito. O Senhor opera nas mínimas coisas. Né? Tenho que, Senhor, é uma revelação, eu vou. E o Senhor vai alcançar o seu objetivo. Amém? Vamos então à terceira pergunta. Lendo Apocalipse capítulo 3, a primeira parte, comparado com Lucas capítulo 5, versos 37 e 38. Qual foi a nossa experiência com a obra do Espírito Santo como remanescente de Sardes? Agora é a nossa experiência, tá? A jovem Sabrina Pereira, de Belo Horizonte, vai responder num vídeo, nós vamos fazer um comentário. Tá lendo? Quando nós lemos o versículo que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, a parte A, que nos diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Comparando com o texto que está escrito em Lucas capítulo 5, versículos 37 e 38, que nos diz assim: e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, assim ambos juntamente se conservarão. Nós vemos que a nossa experiência com a obra do Espírito Santo como remanescentes de Sardes é justamente o que está escrito neste texto. Nós devemos lembrar do que nós temos recebido e ouvido do Espírito Santo e guardá-lo com todo o amor, nos arrependendo a cada momento dos nossos pecados, para que o agir do Espírito Santo possa operar em nossas vidas uma transformação, para que nós venhamos ser odres novos. O odre, ele servia para guardar o vinho, e quando o vinho era derramado sobre ele, com o tempo da fermentação, ele se expandia, ou seja, ele era modificado. Não era possível colocar vinho velho num odre novo, e nem o contrário. Um vinho novo
em odre velho. Mas, quando era colocado vinho novo em odres novos, o odre ele era transformado e o vinho era preservado juntamente com o odre. Mas, quando era feito o contrário, o odre se estragava e o vinho se entornava. Profeticamente, a nossa experiência é a seguinte: quando nós temos uma experiência com o Senhor Jesus revelada através do batismo com o Espírito Santo, nós não podemos tornar a ser o que éramos antes, pois assim, o vinho que é o Espírito Santo se entorna, se perde, e o odre, ele se estraga, não presta para mais nada. Mas, se nós temos a experiência com o Senhor Jesus revelado através do batismo com o Espírito Santo e somos transformados em odres novos, o Espírito Santo continua agindo em nossas vidas, nos preparando, nos modificando para a volta do Senhor Jesus. E assim, o vinho permanece dentro do odre. Ele é preservado e também preserva o odre. É assim que o Senhor faz com as nossas vidas. Quando é derramado o Espírito Santo sobre as nossas vidas, o Senhor nos preserva e nos conserva. Nós devemos guardar a bênção do Espírito Santo para estarmos aptos a entrar no reino dos céus, sendo modificados pelo Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Leandro, qual a experiência? A nossa experiência começa com a percepção de que os odres são os nossos corações. Ezequiel ele escreve que uma profecia que Deus anuncia que ele estaria retirando no coração de pedra e colocando no coração de carne. Posteriormente, Jesus também ensina, aos homens ali, fariseus e saduceus, dizendo assim: não presumais, que sois filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, na nossa antiga maneira de viver, a nossa primeira experiência tradicional, nós éramos como essas pedras. Quando aceitamos essa experiência de transformação, é que nós podemos receber a operação do Espírito Santo, o renovo da graça e comportar, suportar, obedecer. A experiência do culto, do clamor, do trabalho voluntário, porque nada fica pesado ou estranho, porque a nossa vida passou por essa transformação e Deus ele tem habitado em nós através da operação do Espírito Santo. Não? Nós tivemos uma experiência assim, muito profunda, esse texto aqui, com a obra que nós vivemos, porque nós vemos ali, o cristianismo ele veio, esse odre velho, que ele veio se desgastando, se envelhecendo com aquilo que é humano, o fermento, a ação do fermento, que são doutrinas humanas, fermentando ali dentro de uma religiosidade. Aí o Senhor nos chama e nos leva a viver uma experiência de que Ele queria fazer tudo novo no nosso meio. E Ele nos chama para quê? Para viver uma novidade de vida. Trocar tudo. Deixa o porquê, pastor. O odre velho, ele rompe e ele mistura o vinho com a terra. E quando você mistura vinho com a terra, o vinho desaparece, fica só a terra. Fica só a razão, fica só aquilo que é humano, mas o Senhor nos chamou para dentro de um projeto, de uma obra revelada, para que Ele pudesse mudar a nossa vida, um odre novo, para que o vinho novo ele não viesse romper e se misturar com a terra, mas ele continuaria sempre novo, enchendo uma igreja fiel e preparando ela para o arrebatamento. Então vamos lá. O odre é feito de quê? O odre é feito de pele de animal. O animal tem que ser sacrificado. É um reservatório feito de pele. Nós já temos conversado. Você coloca vinho dentro desse reservatório, tira, vai colocando. O que vai acontecendo com esse vinho? Ele é fermentado. O que vai acontecendo com a pele? Ela vai passando para se dissolvendo. Você começa a misturar, de tal modo que é o que acontece, ela fica fina, de tanto você colocar no vinho fermentado, ele vai rompendo. No vinho, no odre novo, se você pegar aquele vinho velho, pegar um, colocar no outro, o que vai acontecer? Você vai continuar tomando o vinho antigo. O Senhor fala odre novo, vinho novo. Então você tem uma novidade de vida que você falou.
né? É o Espírito Santo falando contigo todos os dias, o Senhor operando todos os dias, e isso aí vai nos alimentando diariamente. É aquilo que a Sabrina falou. Eu acho que a resposta dela está perfeita. Não é isso? Acho que nós não precisamos nem falar mais nada, porque a renovação nossa, todos os dias, tem um vinho novo no nosso odre. Todos os dias tem uma palavra profética, todos os dias tem um dom, todos os dias tem uma operação de maravilhas no meio da igreja. E quando o teu filho, não é, lá quer orar, que vocês seguram, o Senhor está operando ali. O Senhor começa a operar no meio da igreja. E opera no meio da igreja. Não é? Os irmãos testificam isso. Vamos então à pergunta número 4. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 4, na expressão algumas pessoas que não se contaminaram seus vestidos. O verdadeiro crente em Cristo é resultado de, né, aí vem a pergunta, de uma religião, por quê? Uma experiência nova com o novo nascimento, por quê? Nós temos a resposta do pastor Renato, lá de Belo Horizonte. Nós vamos assistir e depois você completa. Amém? O verdadeiro crente em Cristo Jesus não é uma experiência de religião, porque religião não tem mistério. Ela dispensa o profético, ela dispensa a operação do Espírito Santo. O verdadeiro crente em Cristo Jesus é uma experiência de novo nascimento. É uma nova vida debaixo da graça, uma vida que foi trazida da eternidade pelo Senhor Jesus, que é o seu Espírito Santo. Novo nascimento é uma ação intrínseca no coração do homem, uma operação do governo do Espírito Santo na nossa vida, nos preparando para o arrebatamento. A todos, a paz do Senhor. Vamos lá, Leandro. O verdadeiro crente é resultado da religião ou é resultado de uma experiência do novo nascimento? Ele é resultado da experiência de um novo nascimento. Sim. Porque o novo nascimento ele é necessário para o início da caminhada. Costumo dizer que o arrependimento ele é diferente de sentir culpa, né? Quando o crente ele fala que ele se arrependeu é porque ele quer mudar a maneira dele de viver. Sim. Ele não está só se sentindo culpado. Era a mensagem de João Batista, né? Arrepender-vos, não é sentir culpa, muda a sua forma de viver. E era aquela experiência que os prepararia para a chegada de Cristo naquele tempo. E é essa experiência do novo nascimento, através do arrependimento, que nos prepara para a volta de Cristo, para buscar a Cristo. Seu Rafael. Nós vemos a religião, ela explora fontes totalmente relativas, né? Filosofia, a teologia, ela pega isso, essas fontes, e ela faz força, e o máximo que ela consegue fazer é mudar o homem no seu exterior. Faz força, muda o exterior. Quando ela vai se esforçar para entrar no homem, ela não consegue. Já o Espírito Santo não. A obra é uma experiência de novo nascimento, aquilo que nós temos vivido nessa obra todos os dias. É o quê? Nós chegamos em um culto. Quem aqui esquece dessa experiência, né? Nós estamos ali, nós não vimos, né, nada de racional, aquilo, nós não exploramos, não vemos essa... Nós vemos sim uma operação intensa do Espírito Santo, sem ninguém ver, né? Não tem força humana, mas tem um Espírito Santo cheio de poder penetrando na vida do homem para gerar nele um novo nascimento, que muda ele por dentro e naturalmente, quando você vê, você está transformado por fora, depois de um novo nascimento. Eu me lembro de um culto que eu cheguei, pastor, e ali uma experiência que uma igreja nossa aqui em Niterói viveu, maravilhosa. Eu estava chegando na obra e chegou ali um jovem, né, todo caracterizado, né, com o mundo, e ele entrou ali no culto, um culto simples, né, os nossos cultos ali, objetivos, e ali no final o pastor entregou a mensagem, entregou um dom espiritual, uma operação do Espírito Santo. Ele falou assim, o senhor mostrava uma visão que um jovem estava no alto de uma montanha ontem e perguntava, Senhor, se o Senhor existe, amanhã eu vou entrar numa igreja evangélica, se o Senhor existe, fala comigo. E hoje, é Deus que está falando com você aqui hoje. Aquele jovem, um dia antes, ele estava no alto de um morro. Identificação, né? E pastor, ele
se identificou com aquele dom. No outro dia ele chegou no culto e ninguém conheceu ele. Porque ele cortou o cabelo, né? Ele chegou e ninguém falou nada com ele. Mas é aquilo que você falou. Quando o Espírito Santo toca no interior da pessoa, só tocou ele como? Através do dom. No dia seguinte, é o ato, né? O Senhor tocou ali no ato, olha, você é meu. O processo ele fez no dia seguinte. Ele fez uma boa escolha. É o ato e processo de salvação. Amém? Nós vamos agora entrar numa parte importante, que é cantar junto com as crianças, né? Nós vamos pedir um hino, nós vamos cantar com elas, depois voltamos. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Eu sempre digo o seguinte, um dos nossos pastores, ele diz que quando as crianças glorificam ou oram, há uma operação de maravilhas no meio da igreja, existe mesmo. Não é isso? Mas depois nós vamos conversar sobre Ezequiel. Amém. Bem, irmãos, nós temos aí a pergunta das crianças e adolescentes. Nós temos a resposta do bebê Adam Carvalho, que já é um conhecido nosso, o Caleb Santiago de Salvador e o Miguel Nunes de Januária. Eu não vou fazer a pergunta porque o bebê, a mãe do Ada já faz. Então nós vamos só ver os vídeos e vamos fazer um comentário, amém? Prometeu Deus prometeu que aqueles que não se contaminassem não contaminasse andariam com ele de branco. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Apocalipse 3, 4. Mas também tenho deixado algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. A resposta é: Jesus prometeu que aqueles que não se contaminaram com o mundo andarão de branco com ele. A paz seja todos. A promessa é para aqueles remanescentes fiéis que permaneceram firmes na presença do Senhor. Não negaram o Senhor, preservou sua fé, viveram em santificação. Separação do pecado, se manteve vigilante, agradando somente ao Senhor em tudo. Estes andarão com ele de branco na eternidade. E tudo diz em Apocalipse 3, 4. Diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Amém? A paz do Senhor Jesus. Pedir à mãe do Ada que continue fazendo vídeo, né? A mãe do Caleb também, o Miguel, tanto o Miguel como o Caleb tem uma desenvoltura com a palavra, né? Nós vamos então agora um momento especial que é a acessibilidade. Nós, semana passada, participamos de um trabalho, né, do Seminário de Acessibilidade, que foi muito bom, esclarecedor, tanto que agora saiu até uma circular e algumas diretrizes sobre acessibilidade. Nós temos aí a intermediária Maria Fernanda, de Natal, temos também a Vanusa, uma jovem lá de Serra do Espírito Santo. Vamos assistir e depois vou fazer um comentário sobre as duas. Em Apocalipse capítulo
capítulo 3, verso 4, Deus ajudou a igreja a não se misturar com o mundo. O que Jesus prometeu para a igreja? A salvação. Nós vamos viver no céu com Jesus. A paz do Senhor Jesus. Irmãos. Amém. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 4, Deus ajudou a igreja a não se misturar com o mundo. O que Jesus prometeu para a igreja? Andar de branco com Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Maria Fernanda, dizer para você o seguinte, não é só você que quer entrar no céu, não. Todos nós queremos entrar. Glória a Deus. Amém? Amém. Vanusa, não deixe que a sua dificuldade, a sua luta ultrapasse os seus limites. Continue na Escola Bíblica Dominical. Para você, para a gente, é uma grande experiência. Mas eu queria trazer agora, Leandro, uma experiência do teu filho Ezequiel. O que tu pode passar para a gente? Ele é autista, não é isso? Ezequiel é autista nível 3 de suporte. A gente tem vivido muitas experiências com ele. Tinha alguns diagnósticos delicados, difíceis, que não iria andar, ia ficar deitado. Ele vem ultrapassando essas barreiras e a igreja, as igrejas ali da região vem acompanhando esse processo. Tem sido uma experiência muito grande para nós. Ezequiel, ele acompanha os cultos, mas naquilo que ele perde um pouco a concentração, levanta, sempre tem um irmão para ajudar, um irmão para acolher, e a própria família, nas nossas batalhas e lutas, o culto é o lugar que nós nos sentimos em paz, porque a gente consegue perceber esse carinho, esse acolhimento dos irmãos. O Ezequiel está com 7 anos agora, continua desenvolvendo. Graças a Deus. Você estava contando para a gente que no Manaim, ele levanta um pouquinho, ele escala uma senhora para ficar com ele, né? Isso, a gente nosso último seminário agora, ele foi entrando no templo, foi acompanhando, e de repente ele escolheu uma professora, nossa irmã, a irmã lá da igreja de faculdade, a irmã Lília, sentou no colo dela. Aí a gente fica preocupado, ficou lá o culto inteiro, só levantou na hora do lanchinho lá que o pessoal levantou. Ele acompanha as orações, você falou que tua filha e teu filho oram com ele, né? Eles oram, é interessante ver que as outras duas crianças são mais novas, o Manuel tem 5, Eliezer 3, mas ali nas conversinhas dele, na brincadeira, eles se diminuem, para acolher o Ezequiel, oram por ele, vamos orar. Eles oram pelo papai, pela mamãe, pelo Ezequiel. Fazem um culto? Fazem um culto. Faz louvor, outro clama, isso outro glorifica. Muito bom. Dá um abraço dele por nós, tá? Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso programa. Lembrar para você o seguinte, não esqueça de deixar o nosso like, Isso é muito importante. Repasse do culto, o link do programa para as suas igrejas, está na região lá. É muito bom e peça para dar o like. E o canal do YouTube, não adianta falar que vocês já são inscritos, no canal do YouTube, nossa rede social, e agora nós temos uma rede, no YouTube, nós temos um programa de 24 horas na TV Manaim. Participe conosco, tá? Nosso culto daqui um pouco lá na igreja de Nova Iguaçu e na igreja de Heliópolis. Nosso culto às 19 horas. Pega a sua rede social, todos os seus contatos de Zap, passa o link nosso culto às 20 horas. Você do Exército Brasileiro, você é paraquedista, Você é da Marinha. Pega o pessoal de lá, passa o link. Amém? Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. A paz do Senhor. Agradeço ao pastor. Pastor Ramos. Pastor Luival Ramos e o pastor? Pastor João Vimercati. Agradece ele pela vinda de vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.